A privatização, para mim, é um dos melhores mecanismos de você tirar recurso público para coisas que não servem. O Brasil é um dos países que tem mais empresas estatais. 139 federais, mais de 400 se você soma estados e municípios. Não precisamos tanto. Você tem hoje uma empresa de correio. A empresa de correio é deficitária. Foi superavitária no governo Bolsonaro, deficitária agora. E você vê que mesmo com um déficit de 2, alguma coisa bilhões em 2024, a diretoria aumentou o salário deles 14%. E os funcionários não conseguem ter um plano médico bom porque não tem pagamento. O Correio não pagou aos planos e aos fornecedores de serviços. Então você vê que foi feito para benefício de alguns, poucos. Detonam as empresas públicas. Vou te dar um exemplo da Argentina. Aerolíneas Argentinas foi uma empresa que era do Estado, foi privatizada, o governo da Cristina estatizou, da mesma maneira que a Petrobras de lá, YPF. Hoje a Argentina deve bilhões de dólares por essa jogada populista e o déficit diário das aerolíneas argentinas era $1 milhão. Ou seja, para ter uma empresa estatal, nós todos na Argentina pagamos $1 milhão. Veio uma gestão meritocrática, ou seja, colocaram aí uma pessoa que sabia de aviação. Hoje, as aerolíneas argentinas dá superávit. E aposto o que eu estou te falando. Vai ser privatizada. Porque você não consegue o mesmo valor privatizando uma empresa que dá lucro que privatizando uma empresa que dá prejuízo. Embraer é um bom exemplo. Vale é um ótimo exemplo. Dava prejuízo na época do Estado e agora dá lucro. Qual foi a diferença? Pois é. Se a empresa é a mesma. Se você privatizar Correios, eu tenho certeza absoluta vai passar a dar lucro de novo. A gestão é ruim. Previ o fundo dos aposentados do Banco do Brasil. Prejuízo de 17 bilhões. A dívida era 14 ou 17 bilhões. Prejuízo. Pô, isso é dinheiro que é tirado dos aportantes. E você vê que quem está aí, um sindicalista que ganha uma grana, presidente do consórcio de administração de Guarulhos, um diretor da Vale, ganha mais de 300 mil reais por mês. E ele fez o quê? Dá prejuízo. Pelo amor de Deus. Pois é. O Thiago Duarte está perguntando aqui, você vive no Brasil há anos, qual sistema educacional está mais alinhado com as demandas de um país moderno? O argentino ou o brasileiro? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu acho que o sistema público está errado quando você vê que a maioria das pessoas que ingressam numa universidade pública provém de uma escola privada. E quando você vai numa escola pública e consegue chegar, e não sou eu que falo, tem várias matérias na mídia, é porque estudar numa escola cívico-militar, não estudar numa escola tradicional. A melhor forma, na minha opinião, de melhorar a educação, a segurança e a saúde é que os políticos, congressistas, parlamentares e aqueles que trabalham, presidentes, ministros, tenham a obrigação, pelo menos moral, de mandar os seus filhos na escola pública e no hospital público. Eu vi isso com Mujica, o presidente do Uruguai fazendo fila no SUS para ser atendido. Esse cara tem coerência. E ele se atendia no hospital público. Se você manda um filho de qualquer ministro ou qualquer deputado obrigatoriamente no hospital público, ele vai querer investir no hospital para que a saúde seja boa. Até que isso não aconteça, mais uma narrativa. Vamos melhorar a saúde, a educação e a segurança. Mas eu continuo mandando meu filho no hospital privado. Pois é. A Camila Fontes, ela está perguntando aqui, ó. Vendo a postura do Milei contra sindicatos, você acredita que enfraquecer essas instituições pode trazer mais eficiência econômica? Não precisa enfraquecer. Essa reforma de 2017 com o Temer retirou a compulsividade do aporte para a vontade do aporte. Então a maioria dos sindicatos perderam um monte de recursos e tiveram que se reformular, até que agora apareceu de novo o STF indicando que mudou o nome, mas era obrigatório, salvo que a pessoa vai até o sindicato para dizer que não quer esse aporte. Eu conheci pessoas que falaram, o aporte sindical é um dia por ano. Se eu vou no sindicato a dizer que eu não quero o aporte, eu perdo o dia. Esse dia para mim é perdido, a empresa não me paga. Mas eu prefiro que a empresa não me paga a dar esse dinheiro para o sindicato. Então, se o sindicato fizer um trabalho bom, é a mesma coisa. Por que a audiência te assiste? Porque o teu produto é bom. Não adianta você obrigar as pessoas a te assistirem.
Te assiste porque é bom. Por que queria alguém num sindicato? Porque o serviço do sindicato é bom. Se eu tenho a compulsividade de aportar no sindicato, e os sindicatos sempre tendem a ser orientados, e logicamente são, à esquerda, por que nós vemos hoje tanta roubalheira nos sindicatos? Que muitas vezes nem existem como tal, mas tem esse desconto na fraude do INSS para quem? Sindicatos. Então, um sindicato, eu já negociei com sindicalistas, aumento de salário, e tem sindicalista muito bom. E o trabalhador, que enxerga que o trabalho do sindicato é bom, ele vai e contribui. Quando o trabalho do sindicato não é bom, não contribui. Deveria ser assim. É. Bem simples. Muito. O Henrique Barros, ele tá perguntando aqui, ó. A proposta de enfraquecer ou até mesmo fechar o Banco Central argentino é viável tecnicamente? Foi uma das brigas que eu tive com Milei num programa de TV. Ah, é? É, porque ele falava que todo mundo que estudava na universidade pública era canhoteiro. Eu falei, eu estudei e não sou. Tem que se fechar o Banco Central. Falei, não concordo. Ele nem era candidato na época, era comentarista. E por que eu não estou de acordo? Para mim não tem nenhum sentido o fechamento do Banco Central. De que time você torce? Corinthians. Corinthians. Ok, seria o Boca Juniors da Argentina. Corinthians já caiu para a Série B. Já. Quando caiu para a Série B, eu tenho certeza que muitos torcedores do Corinthians queriam fechar o clube. E por que era isso? Porque era uma porcaria, mas não era o problema institucional. Era jogadores, corpo técnico e dirigência. Certo. Mudou a dirigência, muda o corpo técnico, mudam os jogadores, Corinthians volta a subir a primeira. Então o problema não era da instituição Corinthians, era de quem conduzia o Banco Central. E um dos exemplos é o que está acontecendo agora. O governo Lula, Gleice, se referia a Roberto Campos Neto como esse rapaz que não entende nada, tá, porque aumenta a taxa de juros. Mudou, vem o Gabriel Galípolo. Aumentou a taxa de juros 1% nas duas primeiras reuniões. Mas mesmo assim a narrativa era, não, porque foi herança deixada pelo Roberto Campos Neto. Tá. Agora aumentou de novo. E já falou que vai continuar aumentando, muito provavelmente menos. Mas a taxa Selic deve chegar a 15%. Por que é isso? Porque a pessoa que está lá, tecnicamente, é coerente. E ele sabe do que está fazendo. E esse é o trabalho. Se não estivesse o Banco Central, hoje aqui no Brasil, não teria ninguém brecando a economia para que a inflação esteja controlada. Imagina uma motocicleta só acelerando, que é o que está fazendo o governo. O Banco Central em nenhum país deveria ser fechado. Em aqueles países que não tem Banco Central, o resultado não foi bom. Então, não vai... eu duvido que vai ser fechado. É. A gente tem aqui o Rodrigo Martins, ele está perguntando, caso você fosse consultor do governo do Milei, quais seriam as medidas que você adotaria ou sugeriria como prioridade para os próximos anos? Eu conheço a ministra de Capital Humano, se chama, que alavanca muitos ministérios que existiam, se chama Sandra Petobello, uma pessoa muito ética e muito competente. E alguma vez conversando com ela, a minha sugestão não seria no âmbito econômico, porque ele está fazendo a coisa muito bem, superávit fiscal, superávit nominal, trabalha com isso, vai indo nessa linha, o resto vai se acomodando, traz investimentos, investimentos geram riqueza, geram emprego, geram tributos, mais dinheiro para o Estado, mais dinheiro para investimento, é um círculo virtuoso. Mas para mim a ajuda social é um dos pilares do socialismo e deveria ser melhorado em dois conceitos: prazo determinado e contrapartida. Ou seja, eu te ajudo, você está com problema, eu te ajudo. 6 meses. E te ajudo na obrigação de que você determine uma habilidade e um estudo. Se você for ganhar uma ajuda social para ficar em casa, eu não vou te ajudar. E aí vem dizendo, e me chama a atenção que não foi feito até agora, quantas pessoas no município X recebem Bolsa Família? Municípios pequenos, melhor ainda, trago todos os empresários e digo, o que você está precisando de mão de obra? E você? E você? Ok. Quantas pessoas temos que não precisam de uma capacidade de conhecimento elevada, ou seja, mão de obra básica? Aqui, ó, você que pega a Bolsa Família, o Vilela está contratando. Está aqui, ó. Se apresenta amanhã. Não, eu não quero. Então tira a Bolsa Família de você.